A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Por gentileza, abram suas Bíblias em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Somente o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Obrigado, diaconisa. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Oremos ao Senhor. Meu Deus, é a tua palavra. Abençoa, meu Deus, a tua igreja aqui presente, nossos irmãos e irmãs, amigos que também estão cultuando Deus através dessa transmissão no Facebook. Que essa palavra alcance os corações, que essa palavra abençoe, que essa palavra alimente os ouvintes, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja generoso comigo, me usa como instrumento em tuas mãos para transmitir o teu evangelho, para transmitir a tua palavra, e que essa palavra abençoe os ouvintes, que os irmãos e irmãs recebam essa palavra e sejam abençoados por ela. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. A paz do Senhor, nossos irmãos que estão cultuando nosso Deus pelo Facebook, pela essa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre o dever da igreja e pregar o evangelho. Nós vamos fazer uma reflexão, não seremos demorados, né? Teremos uma reunião com a liderança após o culto, e eu tenho uma reunião à tarde lá em São João de Meriti. Então já vou sair daqui, vou deixar ali em casa ali rapidinho e vou para São João de Meriti. Então, vamos fazer essa rápida reflexão e após a pregação da palavra e oração, concluirmos o culto, a liderança já fica convocada para a gente fazer uma rápida reunião de alinhamento aí até janeiro, né? Até janeiro. Irmãos, o nosso dever, e todos nós já sabemos disso, isso é só para ratificar, para confirmar no nosso coração, o nosso dever como igreja, o nosso dever como cristão é pregar o evangelho, é anunciar essa tão grande salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para transmitir esse evangelho, a gente usa algumas estratégias, a gente usa algumas ferramentas. A própria igreja é uma ferramenta para pregar o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, porque a missão é de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. Então nós usamos ferramentas, pode ser estudos bíblicos, pode ser culto nos lares, pode ser o PG, que nós estamos falando aqui sobre a implantação do PG, pode ser o evangelismo nas praças, de casa em casa, através dos amigos, no colégio, do trabalho, né, na faculdade. Então a igreja usa ferramentas para pregar o reino de Deus, para transmitir o evangelho do reino de Deus, o evangelho verdadeiro. E nós temos esse dever de falar de Jesus para as pessoas. Eu sou um cristão, você também. Então, como cristão, não desperdice, né? Não desperdice a oportunidade de pregar o evangelho. Elas surgirão. Aproveite, fale com os seus familiares, as pessoas que estão próximas de você. Na sua casa, tem alguém ainda que não aceitou Jesus? Fale de Jesus para essa pessoa. Insista, convide essa pessoa a vir à igreja. Convide essa pessoa a participar da escola bíblica, dos estudos bíblicos. Nosso casal aí missionário, né? Está visitando aí os lares, está interessados aí para ministrar estudos. Então, fale de Jesus para essas pessoas, aponte famílias que estão precisando de Jesus, para a igreja ir até essas pessoas, porque nós temos esse dever, anunciar que Deus está agindo no mundo por meio de Jesus. Deus está agindo no mundo, igreja, através de Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Nós cremos que nesse momento Deus está falando através dessa pregação e de muitas pregações que estão sendo realizadas nesse momento. A igreja está em movimento, porque o Espírito Santo movimenta essa igreja. E eu preciso fazer a minha parte, indo, contribuindo, orando, mas eu preciso fazer a minha parte. E ir, contribuir e orar, a gente pode fazer tudo isso simultaneamente. E quem ganha com isso? O reino de Deus. Então Jesus ele está trazendo libertação
para os corações que estão ainda no poder do inimigo, no poder das trevas. Jesus liberta essas pessoas, porque Deus está agindo no mundo. Então nós cremos que esse agir de Deus, através da igreja, através dos irmãos, das irmãs, quebra o poder do diabo. Nós cremos que o agir de Deus liberta famílias. Nós cremos que o poder de Deus liberta pessoas das mãos do inimigo. Nós cremos nisso, que Jesus Cristo está trabalhando no mundo, atuando no mundo e libertando as pessoas do pecado, porque Jesus é o único que livra o homem da morte. Pela ressurreição de Jesus Cristo, o reino de Deus foi estabelecido. Então, Jesus, ele já estabeleceu o seu reino. Nós já estamos aqui, a igreja, no reino de Jesus. É claro que o reino perfeito, o reino extraordinário, onde não haverá pecado, onde não haverá dor, virá com a volta de Cristo, quando moraremos com Ele para toda a eternidade. Mas o reino dele já está presente. Nós aqui estamos no domínio de Deus. A palavra reino significa domínio, né? Reino de Deus, domínio de Deus. Então a igreja vive no domínio de Deus. A igreja é guiada por Deus. A igreja vive para adorar a Deus. Nós já estamos nesse reino e vamos desfrutar dele na plenitude. Amém, igreja? Então é como disse o Senhor Jesus, o reino virá, o reino vem, está entre nós e virá. Ele virá na plenitude, mas ele já está no nosso meio. Então, amados, quando a gente olha para esse texto que eu li em Marcos, e também para o livro de Marcos, a gente percebe claramente que o dever de pregar é uma palavra favorita pelo escritor Marcos. Ele gostava de falar sobre a pregação do Evangelho. Marcos escreveu com objetividade. Marcos é o Evangelho da ação. Marcos, ele não perde tempo assim com muitas genealogias, com muita contextualização. Não, ele simplesmente vai. Ele simplesmente faz, ele simplesmente mostra Jesus agindo. E ele vai falar muito sobre pregar o Evangelho. Em Marcos 1,14, Marcos enfatiza que Jesus veio pregando. Ele mostra isso para a gente. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, apareceu no mundo pregando o Evangelho. Embora Marcos fale de milagres, de sinais, de maravilhas, Marcos destaca a prioridade da pregação. E é isso que a gente tem que entender, igreja. A prioridade da igreja de Cristo é a pregação do Evangelho. Porque através do Evangelho as pessoas conhecem Jesus, conhecem Deus e têm a vida eterna, se responder o Evangelho positivamente. Os milagres nos seguirão, as bênçãos nos seguirão, mas o que nós temos de maior valor é o nosso nome escrito no livro da vida. Os sinais nos seguirão, a igreja ora e o inferno é repreendido, demônio é expulso. Se Jesus quiser, a igreja ora e a enfermidade bate em retirada, mas isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade, a nossa maior alegria é ver uma pessoa se rendendo a Cristo, é vendo uma pessoa aceitar Jesus, é ver uma pessoa aceitar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Essa é a nossa prioridade. Era a prioridade de Marcos, era a prioridade de Cristo, era a prioridade dos evangelistas. Ele mostra Cristo em ação e ele mostra sempre a pregação no centro ou na escala de prioridades, a primeira. Então Jesus ali em Marcos 1,38, Jesus ele responde, vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então Marcos faz questão de mostrar Jesus pregando, Jesus em ação, e Jesus dizendo, foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar o Evangelho. Eu vim para anunciar que eu sou o Salvador. Eu vim para anunciar que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. E de fato, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele cumpriu a missão dele, Ele veio, morreu, morte de cruz. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi visto pelos apóstolos, pós-ressurreição, por mais de 500 irmãos. E foi para o Pai, e enviou o Espírito Santo.
E Jesus e a igreja envia. E Jesus e o Espírito Santo envia a igreja. A igreja foi enviada para pregar o evangelho, para dar continuidade a essa missão. A igreja está ainda presente aqui nesse mundo, porque nós temos essa missão, pregar o evangelho. Pregue o evangelho, de acordo com a tua estrutura, de acordo com a tua capacidade, de acordo com a tua luz de conhecimento. Pregue o evangelho. Fale de Jesus para as pessoas, porque essa é a prioridade da igreja. Mesmo se preocupando com as necessidades físicas das pessoas, mesmo se preocupando com as necessidades materiais das pessoas, Jesus focou nas suas necessidades espirituais. É claro que a gente ora para Jesus curar a enfermidade. É claro que a gente ora para Jesus expulsar demônio. É claro que a gente ora para a igreja prosperar financeiramente. É claro que a gente ora, que a gente motiva, que a gente prega sobre esses temas. Mas a gente não pode perder o foco, que a nossa prioridade é pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preguemos o evangelho. Jesus chama seus discípulos ali em Marcos 3,14. Estou mostrando aqui o quanto esse homem valorizava a pregação e escreveu sobre isso. E os enviou a pregar em Marcos 6,12. E ordenou a pregar em todo o mundo. Em Marcos 3,14, Jesus escolhe 12 discípulos, designou-os como apóstolos para que estivessem com eles e os enviasse a pregar. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Marcos 6,12. É o tempo todo esse homem de Deus que escreveu esse livro, que leva o seu próprio nome, falando de pregação. Ele já apresenta Jesus em movimento, ele já apresenta Jesus pregando, ele já apresenta Jesus falando sobre pregação, escolhendo discípulos para pregar o evangelho de Jesus, no poder dele, na autoridade dele. Então, quando a igreja proclama o evangelho, ele próprio, o Senhor Jesus, confirma com manifestação e poder, com transformação na vida das pessoas, atraindo as pessoas pelo seu poder sobrenatural, como diz 1 Coríntios 2,4. Paulo falando para aquela igreja, ele diz: a minha mensagem, a minha pregação não consiste de palavras persuasivas, de sabedorias humanas, mas consiste de demonstração do poder do Espírito Santo. O que é que Marcos está nos dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: minha irmã, abra apenas a sua boca. Meu irmão, abra apenas a sua boca. Minha irmã, dê um bom testemunho. Minha irmã, aonde você está, tem pessoas carentes de Jesus. Seja exemplo, seja luz. Pregue o evangelho, faça a sua parte, porque as pessoas vão se render mediante o poder do evangelho. Se você abrir a sua boca, Deus vai te dar sabedoria para falar, Deus vai te dar sabedoria para pregar, Deus vai te dar palavras persuasivas, porque a palavra que Deus vai te dar é o evangelho, não é palavra tua, porque a nossa palavra não tem poder, a nossa palavra não tem autoridade, mas a palavra de Jesus tem. É mediante o poder do evangelho, é mediante a palavra do Senhor Jesus, é mediante em demonstração do poder do Espírito Santo que o evangelho é pregado. Então eu tenho que crer que quando eu prego no mundo espiritual, sucede coisas. Quando a palavra é pregada, ela realmente não volta vazia, ela vai incomodar o coração do homem pecador. O homem vai ter que tomar uma atitude, ou responder essa palavra positivamente, ou não responder essa palavra. Mas essa palavra que é pregada por mim e por você, e nós temos essa autoridade de pregar, ela causa efeito na vida das pessoas. Ela incomoda as pessoas. 1 Tessalonicenses, Paulo falando ali para aquela igreja no capítulo 1,15, porque o nosso evangelho não chegou a vocês, somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena salvação. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo está reafirmando aqui, ele está dizendo: gente, as pessoas vão se renderem a Cristo, não é mediante a minha sabedoria, é mediante o poder de Deus. Ele está dizendo aqui: gente, Deus vai usar vocês. Eu não cheguei aqui com filosofias humanas. O que eu trouxe aqui foi a palavra de Jesus, a pregação de Jesus. E vocês poderão também transmitir esse Jesus. E as pessoas vão se render a Ele, porque o Evangelho vai ser confirmado. Porque a palavra ela vai ser confirmada mediante o poder do Espírito Santo. Ele está falando isso. Então a igreja, preste bem atenção nisso. A igreja que somos nós. A igreja ela é um instrumento nas mãos de Deus. É empenhada na missão. A igreja é um instrumento nas mãos de Deus, empenhada na missão. Na missão de quem?
na missão de Deus. A missão de salvar o homem, de restaurar todas as coisas, é de Deus. A igreja é um instrumento nas mãos dele para restaurar todas as coisas, salvar o homem, restaurar a criação também. A gente vê isso em Romanos, porque a criação ela foi danificada. Então Deus, através do seu poder, vai criar, vai renovar essa terra, esse mundo, pelo seu poder. E a igreja é um instrumento nas mãos de Deus, empenhada nessa missão. A missão é de Deus. Deus enviou Jesus. Jesus enviou, Jesus e o Espírito Santo, vou até colocar assim, ó. Deus enviou Jesus. Jesus e o Espírito Santo enviou a igreja. Jesus, em João, no capítulo 17, ele diz: Pai, vou orar para que você, não que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde de quê? Do mal. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Olha como parece um paradoxo a palavra dele. Parece contradição. Mas ele sabe do que está falando. Ele está dizendo que ele não era do mundo como nós não somos do mundo, mas ele nos enviou ao mundo. Para quê? Para cumprir a missão, para pregar o evangelho. Então nós estamos aqui com uma missão, que é a missão de pregar o evangelho. A igreja ainda está presente aqui porque Deus quer salvar vidas. Deus quer salvar famílias. Deus quer salvar ainda pessoas. Então Jesus e o Espírito Santo enviou a igreja. Nós, igreja de Cristo, através do Espírito Santo, estamos em missão. Estamos realizando a obra de Deus. Nós estamos em missão. Será que nós temos essa consciência que nós estamos em missão? Não é só quando eu venho à igreja, não. 24 horas eu estou em missão. As pessoas estão me observando. Existe uma multidão de testemunhas no mundo espiritual. Aqueles que passaram, aqueles que estão presentes, aqueles que virão. Nós somos observados. O inferno nos observa. O diabo, quando ele vê a igreja, ele teme, treme e bate em retirada. O diabo, diante de um homem sério, de uma mulher séria, diante de um servo de Deus, ele teme, treme e bate em retirada. Porque ele olha para nós, ele vê quem, gente? Ele vê Jesus Cristo. Eu conheço Paulo. Por que o diabo falou ali para aqueles que levaram a surra de demônio? Eu conheço Paulo. Porque Paulo tinha autoridade de Jesus, Paulo tinha testemunho, Paulo orava em nome de Jesus, e o demônio batia em retirada. Agora o outro lá, né? Sem nenhum compromisso, sem nenhum testemunho, passou vergonha. Levou uma surra do demônio. Foi envergonhado. Então a gente não pode vacilar, nós estamos em missão. E a missão é de dia e de noite, a missão é toda hora. Nós estamos realizando a obra de Deus. Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Olha só, o Senhor cooperava com eles. Nós estamos em missão, a igreja está em missão, você está em missão, irmão. Você está em missão, irmã. A nossa família está em missão. E o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, coopera conosco. Ele está no dia a dia com a gente. Está presente no dia a dia, cooperando, confirmando as palavras com os sinais que acompanhavam. Então a pregação do Evangelho ela é realizada com palavra e com poder de Deus. É palavra e poder, o Evangelho é poder, poder se prega com poder, com autoridade. Palavra e poder, poder e palavra. É assim que o Evangelho é anunciado, com autoridade, ou na autoridade de Jesus. É o tal da exousia no grego, a autoridade, eu vos dou a autoridade. Vocês vão pregar no meu nome, vocês vão chegar lá e dizer, é no meu nome que vocês vão pregar. E os demônios vão ser expulsos, pessoas serão curadas, porque vocês vão pregar no meu nome. Vão pregar no meu nome. A pregação ela é realizada no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder dentro de um contexto bíblico, de vida, né? De testemunho. O nome de Jesus não é uma palavra mágica, não. Os caras lá que levaram a surra do demônio usaram o nome de quem, gente? De Jesus, mas levaram a surra.
Porque nós não estamos falando aqui de palavras mágicas. O nome de Jesus é a autoridade de Jesus. Eu vivo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Envolve uma vida, envolve um testemunho, envolve fé, envolve compromisso com a palavra. Então é a pregação que é realizada no nome de Jesus, revestido com o poder do Espírito Santo. Os discípulos proclamavam a mensagem da ressurreição e conquistavam o mundo com o poder do Evangelho. Então, o dever de pregar é uma palavra favoritíssima em Marcos, do começo ao fim. Quando a igreja proclama o Evangelho com essa autoridade, irmão, ela vence no poder de Jesus. Então, concluindo aqui, os discípulos primeiro foram enviados apenas às ovelhas perdidas de Israel. Lembra quando Jesus comissionou os 70? Eles pregaram para as ovelhas perdidas de Israel. Eles foram lá, expulsaram o demônio, curaram, voltaram animados. E Jesus diz, olha, o mais importante é o nome de vocês estar escrito aonde? No nome da vida, no livro da vida. É o mais importante. Prioridade é isso, é salvação. Agora a sua comissão ela é expandida, quando Jesus ressuscita, né? E quando acontece ali o Pentecoste, eles são autorizados a ir a todas as partes do mundo para pregar o Evangelho de Cristo a gentios e a judeus. O Evangelho nos alcançou. Então, falar sobre Cristo, falar sobre a história de sua vida, falar sobre a sua morte, falar sobre a sua ressurreição, é o nosso dever. A gente tem que falar de Jesus. Tem que falar que ele veio, se humanizou, se fez homem, morou no meio dos homens, habitou no meio dos homens, comeu com os homens, bebeu com os homens. Morreu morto de cruz, ressuscitou no terceiro dia. Foi para o Pai, enviou o Espírito Santo enviou a igreja. E nós estamos aqui em missão. A missão de Deus. Nós temos que falar isso para as pessoas, gente. Nós temos que falar isso para as pessoas, gente, porque nós estamos em missão. As pessoas têm que entender que a nossa vinda aqui para a igreja, que a nossa fé em Cristo é algo extraordinário. A gente tem que falar com convicção, para as pessoas verem mesmo essa autoridade espiritual em nós. Na autoridade de Jesus nós vamos pregar esse Evangelho. Falar sobre Cristo. Ensinar a respeito do significado e do propósito dessas coisas. E das vantagens que os filhos dos homens podem ter. E que por meio disso nós vamos convidar todas as pessoas, sem exceção, a vir, a compartilhar com eles da salvação de Jesus. Primeiro a gente tem que mostrar, em primeiro lugar, que somos miseráveis pecadores, que vivíamos em trevas, éramos miseráveis pecadores. E aí encontramos Jesus, Jesus nos perdoou, agora estamos na luz. Eu venho finalizando essa mensagem, é a terceira vez que eu aponto para isso. Éramos trevas, estávamos nas trevas, em densas trevas, mergulhados nas trevas. Jesus nos encontrou, respondemos positivamente o Evangelho, agora estamos na luz. E aqui é muito bom. Estamos produzindo fruto, porque como filhos da luz, o que é que nós temos que fazer agora? Mostrar para as pessoas que é muito bom andar na luz. A gente mostra a desgraça, quem éramos, o que Jesus fez na nossa vida, o que somos e o que vai acontecer com a gente no futuro, que é a glorificação. Então a gente tem que falar isso para as pessoas. Se o ser humano não entender que ele é um miserável, que ele é um desgraçado caído da graça, que sem Jesus ele está perdido, sem expectativa, sem esperança, para que eles vão querer Jesus? Se as pessoas não entenderem que o homem sem Jesus está perdido, ei, o seu tio, o meu tio, se ele não tem Jesus, ele vai para o inferno. O inferno que eu digo, morte eterna. O meu parente é aquela pessoa que convive comigo, se não aceitou Jesus como Senhor, como Salvador, é o que a Bíblia diz, a gente crê ou não crê. Se não aceitou Jesus, aquele filho, aquela filha, aquele netinho que você acha tão bonitinho, ele é um pecadorzinho, miserável. Se morrer sem Jesus, está perdido. As pessoas têm que serem chocadas com essa realidade, para depois você apresentar quem? A solução. Quem é a solução? Jesus Cristo. O único que perdoa pecado, o único que reconcilia o homem com Deus é Jesus Cristo. Então eu tenho que mostrar primeiro a desgraça. Ó, você está perdido, você está arrasado, você é um coitado, você é um miserável. Sem Deus você está sem esperança, sem expectativa. Mas agora eu te apresento a solução para tudo isso, Jesus.
E em Jesus você sai dessas trevas, você sai da morte, você vem para a luz, você vem para a vida. Você ainda vai passar por muitas lutas aqui, porque você agora é um pecado redimido, um pecador redimido, mas você ainda tem aí um caminho a trilhar da santificação, da perseverança. Mas vai chegar um dia que Jesus voltará, e isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Aí você vai ouvir uma voz, vai dizer: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a tua morte, o poder de ferir? Graças a Deus que temos a vitória em Cristo Jesus. A gente tem que falar isso para as pessoas, porque senão as pessoas vão começar a achar que a grana resolve, que a esperteza resolve, que o partido político resolve, que o político A resolve, que o político B resolve, que a esquerda resolve, que a direita resolve, que o meio resolve. E não resolve. Só quem resolve a carência, a necessidade do ser humano é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a gente tem que falar isso com simplicidade. A gente tem que falar isso nas oportunidades. São desafios para a igreja que está em missão. Pregar, pregar. Pregar aqui, pregar ali. Pregar em toda parte. No poder do Espírito Santo. Pregar, pregar, pregar. Amém?